Olá pessoal, mais uma aula aqui de função. Vamos ver hoje sobre o domínio e imagem de uma função agora através do gráfico. Porque nós estudamos o domínio e imagem e o contradomínio de uma função através de dois conjuntos, que é o diagrama de flechas. Agora nós vamos ver domínio e imagem através do gráfico. Antes de começar aqui, sempre que você tiver um gráfico qualquer, uma curva de uma função, lembra disso, o domínio sempre vai ser a projeção do gráfico no eixo X, no eixo das abscissas, que é aquele eixo horizontal, eixo das abscissas. E a imagem da função sempre vai ser o quê? A projeção, você projeta a massa, o gráfico no eixo Y. Então, falou imagem, lembra, o eixo Y. Projeção da curva no eixo Y. Y de imagem, Y, imagem. E o eixo X vai ser o quê? O domínio da função, que é a projeção da curva do gráfico no eixo X, o eixo das abscissas. E a imagem no eixo das coordenadas. Então, vamos lá. Determinando o domínio e imagem da função através do gráfico. Determine o domínio e imagem das funções a seguir. Então tem aqui duas funções, ou dois gráficos de funções. Essa função, mais essa função aqui. Então em cada uma delas eu vou determinar o domínio e a imagem. Então vamos lá. Observa que esse gráfico aqui em azul, essa curva aqui, tipo uma senoidal, temos essa função aqui. Então quem seria o domínio dessa função? Então, domínio dessa função vai ser o quê? Vai ser o conjunto formado por todos os valores de x nesse intervalo aqui, os valores reais de x nesse intervalo. Então, projetando esse gráfico no eixo x, para me achar o domínio vai onde? De menos 1 até 8. Então, projeta esse gráfico no eixo x, vai ser de menos 1 até 8 nesse intervalo. Observa aqui, que a bolinha está fechada. No menos 1, x igual a menos 1, a bolinha está fechada, o que significa? Que menos 1 pertence ao intervalo, pertence ao domínio. E x igual a menos 8 também, a bolinha está fechada. Então, vai ser todo esse intervalo, inclusive o menos 1 e o 8, porque a bolinha está fechada significa o quê? Que esse intervalo é fechado no menos 1 e é fechado no 8. Então, o domínio fica assim, fechado no menos 1 e o outro extremo do intervalo fechado no 8. Ou seja, nós já vimos isso em vídeo anterior, que quando o intervalo é fechado, significa o quê? Que os extremos pertencem ao intervalo. Então, menos 1 pertence ao domínio e o 8 também pertence ao domínio. Então, esse aqui é o domínio da função, ok? Podemos representar esse conjunto também, eu representei em forma de colchete. Pode ser através de chaves também. Então, posso representar o domínio dessa forma. Então, o domínio são todos esses valores aqui, que vai de menos 1 até 8, todos os valores de x, esse intervalo. Então, representando de outra forma, vai ficar, domínio da função vai ser o quê? X representa os infinitos números reais, pertence aos reais, tal que esses valores de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 8. Então, x é maior ou igual a menos 1 e x é menor ou igual a 8. Então, podemos representar o domínio dessas duas formas, através de colchete e através de chaves. Agora, a imagem dessa função. Como eu já tinha dito, o que é a imagem da função? Não são todos os valores de y que a função assume? Ou é a projeção do gráfico no eixo y, que é o eixo que está na vertical, que é o eixo das coordenadas. Então, imagine esse gráfico projetando ele no eixo y, amassando ele no eixo y. Ele vai variar de onde? De menos 2 até 3. O valor mais baixo do y, que é menos 2, até 3. Então, essa vai ser a imagem. Então, vamos colocar aqui primeiro na forma de colchete, igual eu fiz com o domínio, depois eu coloco na forma de entre chaves. Então, vai ser 2, então vai ser 2 fechado, menos 2 fechado, para o menor valor de y, que a função assume a menor imagem. E vai ser fechado por quê? Porque a bolinha está cheia. Porque se ela estivesse vazia e seria aberta, o intervalo seria invertido. Mas nesse caso, o menos 2 pertence ao intervalo, a imagem, uma das imagens da função. E vai até 3 também fechado. Então, essa é a imagem da função, que é a projeção do gráfico no eixo y. Y e imagem, só lembrar disso. Outra maneira de representar esse conjunto fica como? A imagem da função vai ser y, agora não em x, né? Y, porque a imagem é y, o domínio é x. Então, y pertence aos reais, ou seja, a imagem vai ser todos os valores de y reais, tal que esse y vai ser o quê? Maior
ou igual a menos 2, o y vai estar aqui, ó, maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Então, esse achurado que eu fiz aqui, ó, é o intervalo que representa a imagem dessa função. Menor ou igual a 3. Então, está aqui um conjunto imagem só olhando pelo gráfico. E representando em forma de colchete, fica como? Fechado no menos 2, fechado no 3. Fechado menos 2, fechado no 3. Então, os infinitos números reais desse intervalo. A imagem, projeção do gráfico no eixo Y. Domínio, os infinitos números reais que vai de menos 1 até 8. Fechado no menos 1, que a bola está cheia, então menos 1 pertence ao domínio. E vai todos os números reais nesse intervalo até o 8. Também fechado. 8 também pertence ao intervalo. Ok? Então está aqui domínio e imagem dessa função que representa esse gráfico. Um outro exemplo. Tem essa curva aqui, essa função. Então, quero determinar o domínio. Então, vai ficar, ó, o domínio dessa função vai ser igual. O domínio é a projeção do gráfico no eixo x. São os valores reais de x que definem a função. Então, eu projetando essa curva, né, esse gráfico no eixo x, vai onde? Menos 2 aberto e 7 fechado. Observa aqui que a bolinha está aberta. Então, o que significa? Que esse extremo menos 2 aqui, ó, não pertence ao domínio. Então, ele é aberto no menos 2. Então, vai ficar aberto no menos 2 e fechado no 8, porque a bola está cheia, a bola fechada, significa que o 8, não, o 7, né? Falei 8, o 7 pertence ao domínio da função. Então, vai ser x maior que menos 2 e menor ou igual a 7. Como o 7 aqui a bolinha está fechada, então o colchete fica normal, porque fechado no 7. 7 pertence ao domínio, pertence ao intervalo. E fica colchete invertido no menos 2, poderia ser um parênteses também, mesma coisa, colchete invertido ou parênteses. O que significa? Que o menos 2 não pertence a esse intervalo, a esse domínio. Ok? Representando de outra forma, vai ficar como? Posso representar assim também, ó, o domínio da função. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2 e menor ou igual a 7. Então, está aqui o intervalo que representa o domínio dessa função. Então, x maior que menos 2 e menor ou igual a 7. Então, esse intervalo aqui é o domínio da função, que é a projeção do seu gráfico no eixo x, que é no eixo das abscissas. Imagem. Qual que é o conjunto imagem dessa função? Representado primeiro na forma de colchete. A imagem é a projeção do gráfico no eixo y. Se eu vou projetar, eu vou amassar a função no eixo y. Então a imagem vai ser o quê? Ela vai de acima de menos 2, como a bolinha está aberta, menos 2 não faz parte da imagem. Então vai ser maior que 2. O 2 não pertence, bola vazia. E o quê? Menor ou igual a 7, porque aqui a bolinha está fechada, no 7. Então esse vai ser o conjunto imagem. Então aberto no 2 e fechado no 7. Ou seja, aberto no 2 significa o quê? Que 2 não pertence ao conjunto imagem. Então aberto no 2. E fechado no 7, no extremo 7 de intervalo. Significa o quê? Que 7 pertence ao conjunto imagem. Representando a forma entre chaves, vai ficar como? Conjunto imagem. Y pertence aos reais, tal que o y, ele está variando aqui, ó, nesse intervalo, o conjunto imagem vai ser maior do que 2 e menor ou igual a 7. Então está aqui o conjunto imagem dessa função. Aqui eu não marquei aqui, ó, mas aqui o conjunto imagem dessa função que vai de menos 2 até 3. E vamos só marcar aqui, ó, o conjunto, o domínio, que vai de menos 1 até 8. Então, de menos 1 até 8, temos aqui o domínio dessa função. Ok? Então, tá mais um exemplo de função envolvendo domínio e imagem através de gráfico. Então, só finalizando, só reforçando mais uma vez, tem o gráfico. E eu quero saber o domínio e imagem dessa função. Quem que é o domínio? É a projeção do gráfico no eixo x, que é o eixo que está na horizontal, o eixo das abscissas. São todos os valores de x que a função assume. Então, esse é o domínio da função. E a imagem da função, olhando o gráfico? A imagem da função são todos os valores de y que a função assume, ou seja, é a projeção do gráfico no eixo y. Você amassa, você projeta o gráfico no eixo y, que é o eixo que está na vertical, que é o eixo das ordenadas. Então, imagem y, domínio x. Ok? Então, até o próximo vídeo.